Bom, pessoal, tudo bom? Eu vou fazer agora um tema, que apareceu lá no grupo, que muitas pessoas entendem errado esse tema, que é o termo ímpio, né? As pessoas pensam que ímpio é geralmente uma pessoa sem fé, fora da igreja, um incrédulo. Tinha até uma musiquinha da Igreja Universal que falava assim, né? Qual a diferença entre o ímpio e o crente? O ímpio vive triste, o crente sorridente. Então eles acham que ímpio é o antônimo de crente, né? Uma pessoa incrédula, infiel. E não tem muito a ver com o termo, entendeu? Segundo o dicionário Michaelis, é exatamente assim que eles entendem a visão moderna do termo, ó. Que ou aquele que não tem fé. Então por isso que as igrejas acham que ímpio é uma pessoa incrédula, que não tem fé, uma pessoa que não acredita em Jesus, por exemplo, um ateu, um cético, um descrente. Por extensão, aquele que faz pouco caso dos valores estabelecidos, como um herege. Então essa visão é equivocada. Do latim, que originou o termo em português, o termo pio significa devoto, piedade, caridoso. Pio, piedade. Ela vem do latim pius, bondoso, devoto, cumpridor de deveres. Colocando-se o prefixo in, que é um prefixo de negação no latim, nós temos a negação dessas qualidades. Colocando-se o sufixo dade, nós temos a formação de um substantivo abstrato. Então, quando você coloca in na frente, fica impiedade, né? Ou seja, uma pessoa que não tem piedade, não tem bondade. Se colocar um sufixo dade, você já tem um abstrato, né? Um substantivo. Agora vamos ver o que significa impiedade ou ímpio na Bíblia. O termo em hebraico que as Bíblias traduzem como ímpio em português é rasha, que significa mal, perverso, o oposto de uma pessoa justa, um tzadik, que nem você vê aqui em Gênesis 18, 23. Ó. E chegou-se a Abraão dizendo: Senhor, destruirá também o justo ao tzadik com o ímpio, ou seja, o mal, o injusto? Então esse é o sentido do termo, não é uma pessoa que não tem fé, é uma pessoa má. Uma pessoa que tem fé em Deus pode ser má, como por exemplo Balaão. Balaão não era ateu, ele era até um profeta lá do povo dele. E mesmo assim, Balaão era ímpio, tá bom? Mais duas referências aqui só para vocês verem. O 1 Samuel 2,9. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios, né, os maus, ficarão no mundo das trevas, porque o homem não prevalecerá pela força, ou seja, uma pessoa violenta, uma pessoa má, uma pessoa impiedosa. Então não tem nada a ver com uma pessoa incrédula, tá bom? E 1 Reis 8,32 diz assim, ó: Ouve tu então nos céus e age e julga os teus servos, condenando ao injusto, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo. Então você vê que ímpio sempre está em contraponto com justo. É uma pessoa injusta e má. Então justo, injusto, tá bom? Já no Novo Testamento nós temos um problema aqui das traduções das Bíblias. Eu vou explicar para vocês. No Novo Testamento, o termo que as Bíblias traduzem como ímpio é asebes, que significa que não deve ser um equivalente de rasha, mas as Bíblias traduzem assim. Significa ímpio também, mas segundo o aparato crítico, é propriamente uma falta de reverência, ou seja, sem o devido respeito. Ou seja, deixar de honrar aquilo que é sagrado. Aí sim esse termo aqui, asebes, tem a ver com incredulidade. Ou seja, uma pessoa que não respeita aquilo que é sagrado, religião, etc. Especialmente no sentido externo, cerimonial. Vem da raiz do termo sebó em grego, que significa reverência, adoração, veneração. Então esse termo que as Bíblias traduzem aqui como ímpio, pessoal, na verdade é uma pessoa que não tem respeito pelo que é sagrado. Eita, deu um estouro aqui, acho que algum pneu furou. O termo, esse termo asebes, ele só aparece nas epístolas do Novo Testamento, não nos evangelhos. E tem esse mesmo sentido aqui, ó, de alguém que não respeita o que é sagrado, desdenha, é incrédulo, etc. Que nem aqui Romanos 4,5. Paulo fala assim: aquele que não pratica a justiça, mas crê naquele quem? Jesus, que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então fica meio estranho, né? Jesus justificar uma pessoa má. Não, aqui Jesus está justificando uma pessoa incrédula, que não tem respeito, veneração por coisas sagradas. O que não é uma boa tradução, né? Porque senão significaria que Jesus morreu pelos maus, porque ímpio é mau. Tanto que Paulo fala aqui em Romano, ó, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Então, se eu for traduzir aqui esse versículo aqui, que é asebes, como ímpio, daria a entender que Jesus morreu por pessoas más, por pessoas perversas, sendo que Deus destruiu toda Sodoma e Gomorra ali porque eram pessoas más, e Jesus vem e morreria pelos maus? Não, é porque aqui o termo é traduzido de uma forma errada. Aqui uma tradução melhor seria um infiel, uma pessoa incrédula, um herege que não respeita aquilo que é sagrado. 1 Timóteo também, ele fala assim, ó: sabendo isto que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos, ou seja, a lei foi feita para os ímpios? Não, seria para as pessoas que não têm credulidade, respeito pelo que é sagrado. 1 Pedro 4,18. E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador?
Mesma coisa. Aqui uma tradução correta não seria bem ímpio, né? Senão dá um outro sentido. Então esse termo seria melhor traduzido por infiel, descrente, até herege, né? Uma pessoa que não respeita. Herege não, blasfemo. Uma pessoa que não respeita aquilo que é sagrado, que não tem credulidade, que não tem fé. Então nesses versículos aqui onde tem o termo aseb, seria uma tradução melhor, tá bom? O termo que as Bíblias em português deveriam traduzir como ímpio, que seria o equivalente de iracha, é poneros. Porque poneros no Novo Testamento tem o mesmo sentido de iracha lá no Velho Testamento. Então aqui as Bíblias deveriam traduzir como ímpio, e não aqui nesses versículos. Por exemplo, poneros significa mal, mal e maligno, tá? Aqui eu coloquei mal e mal porque no português tem os dois tipos de mal, né? Mal com L e mal com U. Mas poneros é usado nos dois sentidos, ó, que nem aqui ele fala assim, ó. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo, disserem todo mal com L contra vós. Então isso aqui é poneros. Esse seria o equivalente de iracha lá no Velho Testamento, e aqui deveria ser traduzido em alguns momentos como ímpio, porque esse poneros aqui no grego, ele faz um contraponto aos justos, que nem você vê aqui em Mateus 13:49. Ó. Virão os anjos e separarão quem? Os maus e os justos. Então tem o mesmo sentido, ó, que nem aqui em Gênesis 18:23. Ó. Destruirá também o justo com o ímpio? Então se aqui as Bíblias traduzem como ímpio, Gênesis 18:23, fazendo um contraponto ao justo, aqui em Mateus 13:49, as Bíblias deveriam traduzir também como ímpio, porque aí sim faria um contraponto ali ao justo. Então ponero seria um equivalente melhor e uma tradução melhor para você equivaler ao ímpio em português, e não a sébios como as Bíblias traduzem, tá bom? Só mais um versículo aqui como referência, ó. Aqui é o mal com U. Ó, se vós, pois, sendo maus, sabeis das coisas boas dos vossos filhos, é o mesmo termo poneros, maus. Aqui também uma tradução melhor seria ímpios, tá? Mas as Bíblias não traduzem assim. Então as traduções pecam, né, por traduzir asebes, né, como ímpio, que não tem nada a ver. Asebes seria mais um incrédulo, um blasfemador. E ao invés de traduzir poneros, que poneros sim teria um sentido de ímpio, que tem mais a ver com o equivalente hebraico uracha, que é o oposto de justo. Pessoas más, injustas e impiedosas. Tá bom, pessoal? Gostaram do vídeo? Então obrigado aí por terem assistido. Paz a todos. Só um PS antes de acabar o vídeo, eu sempre esqueço de falar. Quando eu faço alguns vídeos curtos assim, pessoal, eu costumo colocar os esboços no meu blog, tá? Os esboços. Inclusive eu coloquei do último vídeo que eu fiz sobre heresia, tá lá no blog, tá? Pra quem quiser ver e interessar, é só vocês verem aí o blog analisando as escrituras, exégese original. Eu vou tentar colocar aqui na descrição do vídeo, tá? Mas quem quiser, é só ver lá no blog, tá bom? Paz a todos.